Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Do Senhor, tá maravilhoso aqui hoje, não tá? Estamos sentindo aqui a doce presença de Jesus, tá? Ambiente gostoso, maravilhoso. Onde Deus está é assim mesmo, né? Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12, os versículos 1 a 5. Assim nos diz a palavra de Deus: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus irmãos, eu tenho lido esse texto, eu sei que a igreja acompanha bem de perto o estudo da palavra de Deus, tem meditado nesse livro sagrado, e eu quero falar aqui sobre o poder da oração. A importância da igreja está aos pés do Senhor. Conforme foi lido aqui hoje, a igreja aprender a ter ousadia, intrepidez, para entrar na presença de Deus, para entrar céu adentro pela fé, para alcançar misericórdia e alcançar graça do Senhor, que são duas coisas que nós precisamos muito de Deus, da misericórdia de Deus e também da graça de Deus. Só se alcança isto pela fé, mas temos que ter ousadia, confiança, para diante do Senhor conquistarmos, tomarmos posse das bênçãos, das vitórias, das alegrias, de toda sorte de bênção que Deus reservou para o seu povo. Nós não podemos ficar eternamente no pátio, no local externo, e não penetrarmos no santo do santo, no santuário. Às vezes nos acomodamos do lado de cá e ficamos privados, não por culpa de Deus, porque o véu rasgou. Aleluia, você pode entrar agora e tomar posse. Como o testemunho que ouvimos aqui hoje, se alcançou pela fé em Deus, pela oração. Temos esse exemplo maravilhoso. Em todo o tempo, irmão, Jesus nunca acenou que nós viveríamos aqui no mundo dias só de alegria, de bênção. Ele falou: no mundo tereis aflições também, não é? Mas não desespere, tenha de bom ânimo. Agora a igreja nascente lá em Jerusalém sofre a fúria do governo local, que não tinha tanta razão assim para perseguir a igreja, mas querendo agradar as multidões, os religiosos, agradar os judeus. Aquele governo fez um ato, praticou algo, e quando viu que aquilo agradou o povo, ele continuou perseguindo a igreja. Às vezes simplesmente pelo prazer de perseguir, para dar ibope, projeção política, nós já fomos muito alvo de sofrimento, de lutas, e o somos até hoje. A Bíblia diz que Herodes, o governador da época, levantou-se contra a igreja, matou a espada um expoente da igreja, Tiago, irmão de João. E vendo que aquilo agradou muito os religiosos da época, os judeus, ele mandou prender o principal pastor da igreja, que era o apóstolo Pedro. E não estava reservado para ele boa coisa não. Só estava
esperando passar um clima ali, para depois apresentá-lo também, e quem sabe ele morreu ao fio da espada. A igreja, diante daquele quadro de perseguição, ela se pôs a orar. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a oração da igreja moveu os céus e Deus agiu. Conforme ouvimos aqui, Deus interferiu naquele quadro, naquela situação, em resposta ao clamor da igreja. Deus tirou aquele sorriso dos lábios dos judeus, aquela alegria do coração deles, Deus tirou. Eles estavam esperando, a morte de Pedro, mas Deus frustrou aquela alegria que já tinha na alma daqueles perseguidores, e Deus frustrou o plano de Herodes. Deus continua fazendo isso, irmão, decepcionando governos, continua humilhando médicos, continua frustrando o plano de muita gente, porque quando a igreja clama, quando a igreja busca a Deus, Deus se sente quase que na obrigação de responder à igreja, e Ele atende o clamor do povo de Deus. Deus frustrou o governo, Deus fez os nossos adversários chorar, aquele sorriso desapareceu do rosto deles, seus lábios, porque Deus agiu em resposta à igreja. Quando estava quase chegando o dia do apóstolo Pedro ser apresentado às multidões e uma sentença de morte parar sobre ele, o clamor da igreja chegou no céu, e Deus manda o seu anjo lá na prisão. Pedro estava encerrado lá no fundo da cadeia, tinha 3 portões para chegar onde ele estava, e tinha 16 soldados, a cada espaço, 4 soldados armados no corredor daquela prisão, para que ninguém ousasse chegar lá para salvar ele da prisão. Mas não puderam impedir a chegada do anjo, nem os portões, nem os soldados. O anjo resplandeceu naquela prisão ali, acordou o apóstolo São Pedro, que mesmo naquela véspera de morte, estava dormindo, descansando em Deus. Talvez não foi fácil acordar. Desperta, homem, toma tua capa, segue-me. E pela primeira vez, irmão, foi acionado o sistema eletrônico de abrir portões. O anjo apareceu, o primeiro portão abriu automaticamente. Portão automático. O segundo portão automaticamente. Aquela porta última de ferro, inexpugnável, daqui a pouco Pedro vê aquela porta abrindo sozinha automaticamente. Deus lá do céu, ó, o controle remoto aqui, ó, portão eletrônico, foi abrindo tudo. Soldados não puseram a mão nele. Deus acordou Pedro e fez o soldado dormir. Deus muda o quadro, irmão, em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Quando o apóstolo São Pedro estava lá, já na segunda esquina, longe da prisão, o anjo desapareceu. Ele falou: não é sonho, é realidade. Deus mandou o anjo e me tirou da prisão, e frustrou Herodes, e frustrou os judeus, e me salvou. Mas eu sei o que aconteceu. Conheço uma casa aqui, que é a casa de oração, o lar da irmã Maria, mãe de João. Aleluia, é um lugar de oração. Com certeza eles estão em vigília agora, orando por mim. Chegou na casa daquela irmã, bateu na porta, o povo está orando em voz alta, não ouve, mas uma menininha, quem sabe lá muito pequena, não é? Não estava orando, ouviu o barulho, foi lá e abriu a porta. Quando viu Pedro, ela fechou a porta correndo, travou. Foi lá e falou: Pedro está lá fora, vamos parar de orar. Não, não é ele não. Não é ele sim, ele está lá fora, não pode ser. Deve ser o anjo dele, já morreu. Mas a menina insistia tanto que eles foram lá. Quando abriram a porta, deram de frente com Pedro, abraçaram, ele contou o testemunho. Olha, descansado, Deus ouviu a oração de vocês já. Deus mandou o anjo, abriu a prisão para mim, e eu estou livre. Continua orando aí que eu vou me esconder, porque, né, prudência não faz mal para ninguém. Aleluia.
Quem tem se levantado contra você, contra a sua família, contra a igreja do Senhor? Vamos entrar o céu adentro, alcançar misericórdia, alcançar graça pela fé. Deus vai frustrar os planos dos seus adversários. Quem vai sorrir por último não será este mundo, será a igreja do Senhor, será o povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: mantenhamos firme a nossa confissão. Professe firmemente a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque o mesmo Deus que agiu lá não mudou nada, Ele é o mesmo, está presente aqui. Ele tem anjo ao seu dispor, a glória dele é a mesma. O caminho que eu tenho que percorrer é o mesmo feito pela igreja primitiva. Então vamos clamar, buscar e depender de Deus, porque na hora certa Deus testa os nossos limites, né? Por que não salvou há 3 noites atrás, há 4, há 5 noites, mas naquela hora, naquela última noite, Deus deixou para te dar a vitória agora. Aleluia. Quando parecia que não tinha solução, Deus mostra e se revela um Deus que cuida de nós. Deus provedor. Não desespere, fique aí, a bênção já chegou para você. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sementes de